Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou a Dona Café, e hoje vamos falar de um vampiro brasileiro. E não, gente, não é nada ficcional, não é o Bento Carneiro, é algo bem real, é fato, é história do Brasil. E muito diferente dos filmes, o vampiro não vivia em castelos assombrados ou se escondia dos raios de sol para não ser descoberto. Ou, na verdade, ele também nem brilhava nos raios de sol, né? E também não era obcecado por uma menina sem expressão nenhuma, né? Gente, eu vi Crepúsculo esses dias e, nossa, eu tô assim, chocada em como o relacionamento do Edward e da Bella era totalmente tóxico. E eu não tinha percebido isso, cara. Quando eu assisti, em 2008, que eu era adolescente, eu achava fofo. Eu achava meio meloso demais pro meu gosto, mas fofo, sabe? E aí eu vi esses dias e eu fiquei, meu Deus, isso é péssimo. É péssimo, eu fiquei chocada. E eu juro que toda a interação que eles têm durante o filme inteiro é tóxico. São dois obcecados controladores e, enfim, gente, é bizarro assistir esse filme nos dias de hoje. E não só por isso é ruim, né? É ruim porque é ruim mesmo. É daquela coisa que é tão ruim, mas é tão ruim que você não consegue parar, né? Você quer ver até o final pra ver se realmente é tão ruim assim. Aí é isso, né? É isso. Uma ótima experiência. Assistir os 3 filmes seguidos assim de uma vez num domingão. Eu amo um lixo, né? Fazer o quê? Mas enfim, gente. Saindo dos vampiros da ficção e vindo pros vampiros da vida real. Você sabia que, curiosamente, a palavra vampiro ela foi escrita pela primeira vez em 1725 no relatório de um médico do exército do Sacro Império Romano Germânico? Pois é, não foi na literatura de ficção que surgiu, foi num relatório médico. E isso nos leva à questão de que hoje vampirismo é considerado uma doença. E uma doença que o vampiro de Monte Santo portava. Quem indicou esse caso foram os crimezeiros @do.rei.dogueria e o @fabigandos. Muito obrigada pela indicação desse caso, gente. O nome desse vampiro é Benedito Gomes Rodrigues e ele é mineiro. Gente, vocês conseguem imaginar um vampiro mineiro? Eu não consigo. Os mineiros, eles são calmos, eles são super simpáticos, eles cozinham bem pra caramba. Tipo, quem que trocaria uma comida mineira por sangue, sabe? Não faz sentido. O Benedito, ele é acusado de matar pelo menos 16 pessoas nos estados de Goiás, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, entre os anos 1948 e 1967. Ele não é apenas um assassino em série, mas também foi classificado como um vampiro por ter sugado o sangue de suas vítimas. E também outras coisinhas mais que vou explicar ao longo do episódio. Eu encontrei poucas fontes sobre esse caso, mas aqui vão as fontes usadas nesse episódio. Foi o portal de notícias local lá de Lagoa da Prata, que chama Sou Mais Lagoa, o blog Quanto Mais Idade, o Linha Direta, o blog também Tua Saúde, que na verdade é um portal, não é um blog, e BBC, site de notícias. Se você gostaria de contribuir com o podcast, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link do Catarse, o site de financiamento coletivo, para você poder fazer a sua assinatura mensal do Café com Crime no valor que você quiser a partir de R$5. Esse dinheiro ajuda a financiar o podcast e ele é feito coletivamente por vocês, crimezeiros. E quem quer ajudar, mas não tem condições de pagar por uma assinatura no Catarse, tem um outro jeito gratuito, escutando os episódios do podcast na Orelo, uma plataforma de áudio totalmente gratuita que paga nós, os podcasters, a cada play que é dado em nosso podcast lá dentro da plataforma. Então fica aí a dica, baixe a Orelo e escute o Café com Crime por lá. Muito obrigado a todos que apoiam esse projeto da forma que podem. E com isso, bora começar do começo? Benedito Gomes Rodrigues nasceu em Lagoa da Prata, Minas Gerais, no ano 1932. Lagoa da Prata está localizada no centro-oeste de Minas Gerais, a 211 quilômetros de Belo Horizonte, a capital do estado.
Hoje, a sua economia é baseada na agropecuária, voltada principalmente para laticínios, usina de açúcar, muita pinga, e hoje é também um polo de desenvolvimento de fábrica de bichos de pelúcia. Oh, coisa fofa! Imagina, gente, eu sou da cidade do bicho de pelúcia. Eu ia achar o máximo. Mas, lá na época que o Benedito era criança, não tinha nada disso, não. A cidade mal era um município do interior de Minas Gerais. Tinha pouco mais de 6.000 habitantes. Era tomada de plantações rurais e uma bela lagoa, que deu nome à cidade. E é nesse contexto de roça que Benedito foi criado pelo pai, um pai viúvo, já que a mãe de Benedito morreu quando o garoto tinha apenas 3 aninhos de idade. Não se sabe se foi morte natural, alguma doença, um acidente. Não sei. Só sabemos que o Benedito cresceu com o pai e os 5 irmãos. Mas não era nada fácil lidar com esse homem. O patriarca da família era alcoólatra e batia muito nos filhos. Crescendo nesse ambiente super tóxico e repleto de violência, aos 8 anos de idade, Benedito começou a demonstrar alguns sinais bem estranhos. Ele tinha uma grande fascinação por sangue de animais mortos. Eu imagino até que lá na roça é muito comum, né? Você querer comer um frango, por exemplo, e você ir lá no galinheiro, você pega a galinha, você, né, quebra o pescoço da galinha, arranca fora, corta e tal, e você vai fazer o seu jantar. E eu acho que essa devia ser a função que Benedito mais gostava de exercer ali dentro da casa dele. Quem conta sobre essa fascinação que Benedito tinha pelo sangue dos animais, pelos bichos mortos, são as pessoas de Lagoa da Prata que conheceram a família de Benedito na época e disseram isso à polícia quando estava rolando as investigações. Falaram que ele era diferente desde pequeno. E acontece que foi aí, com os seus 8 anos de idade, que ele começou a dar sinais de sua doença, o vampirismo. O vampirismo ele já foi registrado em diversos lugares do mundo, é uma coisa real, é uma doença que existe. O primeiro caso de vampirismo registrado no Brasil foi diagnosticado em 1863 e o último foi em 1997, que foi o caso do Marcelo de Costa de Andrade, o famoso vampiro de Niterói. O vampirismo ele se enquadra dentro do quadro de canibalismo e muitas vezes são pessoas homicidas. Eu vou explicar um pouquinho agora, entrar um pouco em detalhe no que é realmente essa doença e tal, porque eu acho importante a gente tirar um pouquinho de lado essa coisa mística e ficcional daquele vampiro, Drácula, sabe? Né? Aquela imagem que é normal a gente ter, porque a gente vê muito filme, né? E gosta desse tipo de coisa. Mas é realmente algo clínico. Então, só para explicar. O vampirismo clínico, ele é um distúrbio psicológico relacionado a uma obsessão por sangue. Ele é um distúrbio bem grave, mas ele é raro, e existem poucos estudos científicos sobre ele. O que a gente sabe é que os portadores dessa síndrome, eles podem manifestar sintomas diferentes entre si, que incluem uma necessidade incontrolável de ingerir sangue, e isso pode ser o próprio sangue ou o sangue de uma outra pessoa. Essas pessoas também apresentam vontade de se ferir e de se cortar exatamente para poder ver sangue e ter contato com esse sangue. E isso tudo é sempre acompanhado de uma grande satisfação ou de um prazer, assim, durante ou logo depois a ingestão desse sangue. As pessoas com essa doença também têm obsessão para matar pequenos animais, como pássaros, peixes, gatos, esquilos, tipo os psicopatas, né? E no caso do vampirismo não é nem pelo ato do assassinato, mas pelo sangue que vem a partir disso. Também tem aqui a questão de dormir à noite. Essas pessoas com vampirismo têm muita dificuldade de dormir à noite, preferindo ficar acordadas durante a noite e dormir durante o dia. Então tem essa troca aí de diurno e noturno, né? Mas nem todos os sintomas necessitam estar presentes para a pessoa ser diagnosticada com o vampirismo clínico, e isso também vem associado a alguns outros comportamentos bem perturbadores, que podem incluir psicose, alucinações, delírios, canibalismo,
violação e homicídio. E aí uma curiosidade que eu aprendi agora é que geralmente o canibalismo ele é considerado como uma doença mental e os canibais considerados modernos, digamos assim, normalmente são diagnosticados como esquizofrênicos ou psicopatas e não só como canibais. E é interessante porque isso também acontece com o vampirismo. Quando ele é feito por um psiquiatra, um psicólogo, né, que vê essa obsessão que a pessoa tem em torno do sangue, do consumo de sangue humano, ela pode ser classificada como vampirismo clínico, mas também tem a possibilidade de ser classificada, né, diagnosticada como esquizofrenia ou outras doenças mentais aí, psicológicas, né? Principalmente pelo fato de hoje existir pouca investigação científica realmente sobre o vampirismo clínico. E aí, passando para a parte de, temos vampiros, né? Pessoas classificadas medicamente com vampirismo. E aí, né? O que a gente faz? O tratamento para o vampirismo clínico, ele inclui geralmente internamento hospitalar, de forma que esse paciente possa ter um acompanhamento 24 horas por dia, já que ele representa um risco, né? Tanto para ele mesmo, com esse lance de querer se cortar e tudo mais para ver o sangue, como, obviamente, para as outras pessoas, porque ele tem uma tendência homicida. Além disso, também é necessário tratamento com remédios para controlar as psicoses e as alucinações que essa pessoa pode ter, assim como pode ser indicado as sessões, né, de psicoterapia. E aí, quando a gente vê tudo isso que é necessário para tratar uma pessoa com vampirismo, fica bem claro que o Benedito, nessa nossa história, ele não recebeu nada disso, né? Ele não foi nem diagnosticado a tempo, muito menos tinha um pai ou uma família preocupada que falou: "Ai, vamos buscar tratamento". E por isso a nossa história, ela acabou descambando para um lado bem sombrio. Tem uma outra coisa sobre as pessoas com vampirismo, e que foi para esse lado que o Benedito infelizmente foi. As pessoas com esse tipo de doença psicológica, elas cometem crimes de extrema violência, com falta de premeditação, é muito passional ali, é muito no momento. Eles têm uma ferocidade muito grande na execução desse ato, normalmente é como se fosse com raiva. E também tem aí uma multiplicidade de golpes, é repetido, é sempre um atrás do outro. E mais um fato característico também é que essas pessoas, assim como o Benedito, apresentam ausência total de remorso. Aos 18 anos, o Benedito tinha se tornado um alcoólatra como o pai, e ele era conhecido por causar confusões, como brigas em bares. Ele acabou se tornando um andarilho e passou meses fora de casa como desaparecido. Nesse tempo, ele trabalhou em diversas fazendas como lavrador, passando por vários estados brasileiros. E com isso tudo, ele acabou indo parar lá no Amazonas, onde ele começou a trabalhar na zona rural, logo na divisa ali com o Mato Grosso. E foi lá que ele cometeu o primeiro homicídio e assassinou 3 pessoas de uma vez. O crime foi extremamente passional. Depois de um longo dia de trabalho ali na terra, o Benedito ele foi humilhado por 3 jagunços que trabalhavam ali também. E ele começou a sentir uma raiva muito grande, porque ele já tinha apanhado do pai, já tinha brigado com os irmãos, era frequentemente colocado para baixo como um ninguém, um inútil na sociedade pelas pessoas ali com quem ele já tinha convivido. E quando ele foi humilhado por essas pessoas que estavam ali trabalhando junto com ele sentiu uma raiva extrema e vontade de matar. Mesmo ele estando sozinho, indo contra 3, ele conseguiu matar eles de uma vez, a facadas. Dessa vez, o Benedito ele não bebeu o sangue, ele não foi um vampiro de primeira, com as suas primeiras vítimas. Mas ao ser preso, ele relatou o ocorrido de forma fria aos policiais. Ele não demonstrou nadica de nada de remorso. E aí, isso já é uma característica, né, que a gente estava lendo sobre pessoas que têm essa doença psicológica. Então, teve multiplicidade de golpes,
teve essa questão de não ser premeditado, teve ausência total, assim, de remorso. E aí a gente já começa a ver algumas características aí se somando, né? Levando aí pro que a gente tá prestes a ver aqui no futuro da história do Benedito. Bom, depois que ele foi preso, adivinha? Ele fugiu. Porque, né, as pessoas têm essa mania de fugir da cadeia. Em 1961, ele foge da prisão. E assim que ele foge, acontece o que, né, ia acontecer, que é uma nova vítima. Ele mata um homem na cidade de Matão, em Goiás. No ano seguinte, em 1962, ele atirou contra diversas pessoas em um baile. E antes de fugir, ele incendiou o clube. Cara, isso é assim totalmente um pesadelo. Imagina, você tá lá dançando de boa, curtindo a vida, do nada, um monte de tiro e fogo. Tipo, você não tem nem tempo de raciocinar, né? É muito horrível. Muito horrível. De lá, ele foi para Ituiutaba, em Minas Gerais. E lá o Benedito assassina mais um homem, por motivos que nunca foram esclarecidos. Ele segue então para Anápolis, onde ele tentou de novo matar diversas pessoas em um baile. Benedito, como um bom andarilho, continua suas andanças e vai parar em Tupaciguara. E aqui, ele estava na sua casa, ele estava bebendo, esvaziando uma garrafa de pinga, quando um viajante passa pela casa dele e pede algo para comer. O Benedito convida essa pessoa para entrar, mas assim que o viajante dá as costas para o seu hospedeiro, né? O Benedito o atinge na cabeça com um golpe e o mata. E aí o homem, então, é esquartejado e enterrado no quintal de Benedito. Totalmente do nada, totalmente aleatório. A verdade é que ele não precisa de um motivo para matar. Ele simplesmente o fazia. Em Curitiba, por exemplo, mais um dos exemplos, ele matou 2 pessoas a tiros em um jogo de cartas. Provavelmente perdeu ali e ficou com raiva e matou, ou não achou que estava justo o jogo e matou, sei lá o que aconteceu, mas assim, sabe, totalmente banal, um jogo de carta e o cara dá um tiro no adversário, sabe? E era assim com o Benedito, por onde ele ia, ele deixava uma trilha de vítimas. Nessas andanças dele para cima e para baixo em diversos estados brasileiros, normalmente ele sempre ia beirando as ferroviárias, as vias férreas. Ele não usava as rodovias comuns. E segundo a polícia, ele teria viajado dessa forma por mais de 15 mil quilômetros dentro do Brasil. Em 1966, o Benedito parecia ter sossegado. Ele estava morando em Bambuí, Minas Gerais, junto com a sua companheira Francisca. Os dois se conheceram e foi amor no primeiro shot, porque os dois só bebiam. Eles bebiam junto o tempo todo. E claro que nem sempre isso acabava bem. No dia 13 de agosto de 1966, os dois estavam para lá de Bagdá quando começaram a discutir por conta de uma garrafa de cachaça. E a briga termina quando o Benedito pega uma peixeira e mata a sua companheira. Pela primeira vez, o Benedito bebe o sangue da sua vítima. Depois disso, ele volta a vagar pelo país, agora oficialmente como vampiro. Em 1967, ele retornou para sua terra natal, Lagoa da Prata, onde lá, mais uma vez, ele comete um homicídio. A vítima foi a sua própria prima, uma menina de apenas 9 anos. Dessa vez, teve uma testemunha, e o Benedito percebeu a presença dessa pessoa, a perseguiu e a matou em uma estrada deserta que beirava a linha de ferro, a ferroviária. Então ele fez 2 vítimas em apenas um dia na pequena cidade de Lagoa da Prata. Uma moradora da cidade na época dos crimes conta o seguinte, abre aspas, naquele tempo tinha muitos boatos a respeito dessa história, mas me lembro da morte da menina. A cidade ficou em choque por muito tempo.
Como eu era criança, ouvia sempre os adultos comentando e os pais ficavam muito preocupados na época e com medo. Em Lagoa da Prata, Benedito ficou conhecido como Vampiro da Mogiana, o nome da estrada que levava à linha de ferro, pois ele sempre andava pelas trilhas do trem. Fecha aspas. Ainda naquele mesmo ano, em 67, Benedito tenta matar a sua nova companheira. Só que a mulher ela é salva por caçadores que ouviram gritos de socorro. Por conta disso, o vampiro chegou a ser preso por tentativa de homicídio, mas como ninguém da cidade sabia que ele era culpado por outros assassinatos, ele acabou sendo solto. E aí eu fiquei, como assim ele acabou sendo solto? E daí que não sabiam dos outros assassinatos? Ele acabou de tentar matar uma mulher. Ódio, ódio. Eu odeio história que podia ter terminado antes, porque já prenderam a pessoa. Mas aí não, aí soltam. A pessoa sai ilesa, né? Eu podia estar falando, fim, e essa é a história de Benedito Gomes Rodrigues. Só que não, né? Infelizmente, não levaram a tentativa de homicídio de uma mulher a sério. E, assim, né, andarilho como Benedito era, ele não ficou lá parado esperando descobrirem nada, né? Ele saiu andando pelo Brasil. Andando e matando, né? E aí eu não sei se ele é andarilho exatamente porque ele mata por onde ele passa, e aí para não ser preso, ele se mantém em movimento, né? Vai indo para outros lugares, outras cidades, ou se ele é um andarilho mesmo que acaba matando em todos os lugares que ele passa, né? Mas enfim, não sei se é por fuga ou por prazer, mas ele faz isso, andando e matando. Ah, e também usando nomes falsos, né? Em algumas cidades ele se apresentava como Alexandre Gomes Rodrigues, em outras era o Benedito Gomes da Silva, ou até um mix desses dois nomes, né? Ele chegou a se chamar de Alexandre Gomes da Silva. E assim, ele vai parar em Monte Santo, Minas Gerais, uma cidade que já é na fronteira com São Paulo, ali bem próximo, basicamente. E claro, né, que você percebeu, é a cidade que também entra no apelido de assassino do Benedito, Vampiro de Monte Santo. Aí você pode estar se perguntando, né, mas por que ele não é o vampiro da Lagoa da Prata? A sua cidade natal, onde ele nasceu, onde ele foi criado? Bem, é porque lá em Lagoa da Prata, ele não foi formalmente acusado dos seus crimes, né? A galera sabia que ele provavelmente já tinha tentado matar alguém, mas não sabia toda a extensão do que ele realmente tinha feito e do que ele realmente era capaz. Então deixaram passar. Mas Monte Santo não. Quando Benedito chegou na cidade, ele cruzou com o caminho de duas crianças, Jair, de 6 anos, e Darcy, de 7 anos. Eles estavam brincando em um terreno quando eles chutaram a bola forte demais e ela vai parar nos pés de Benedito. Alguns dias depois, as crianças são encontradas mortas por um maquinista de trem. Eles estavam jogados num valo ao lado da linha ferroviária. Isso foi no dia 13 de setembro de 1967. Logo de cara, os moradores locais estranharam, né, que a chegada de Benedito na cidade coincidiu com os crimes, um forasteiro que chegou trazendo azar. Também chamou a atenção que as crianças tiveram o seu sangue sugado. E aí, quando você vê uma foto do Benedito, quando você olha para os dentes dele, você pensa na hora: vampiro! É instantâneo, gente. E foi o que os moradores de Monte Santo pensaram. O Benedito, ele tinha os dentes caninos bem protuberantes, mas além disso, ele não tinha os dentes da frente. Era uma janelinha, né? E isso só fazia com que os caninos parecessem maiores e ficassem em mais destaque ainda quando você olhava para o rosto dele. Eu vou pôr uma foto no Instagram, o @café com crime. Aí vocês vão lá, vocês veem e me conta se realmente é ou se eu tô exagerando, mas eu acho que é. Mas enfim, juntando a aparência estranha desse forasteiro com os crimes que tinha acabado de acontecer e com o lance do sangue ter sido sugado das vítimas e tal, os moradores decidiram chamar a polícia. E assim, Benedito foi denunciado como vampiro. A polícia de Monte Santo passou então a perseguir o Benedito, mas, né, vocês lembram que ele não ficava parado, né? Andarilho.
Pois é, ele já saiu andando pelas ferrovias e estradas e 115 quilômetros depois ele chega em Aguaí, em São Paulo. A polícia de Monte Santo nunca o pegou, mas alertou toda a região que um vampiro estava solto. Tá, eles não falaram um vampiro está solto, eles falaram um assassino, né? Porque imagina, você liga lá para as delegacias e fala, gente, um vampiro tá solto. Eles vão achar que você tá drogadão, né? Tipo, alucinado, né? Mas já, enfim, todo mundo já pensa no Drácula, mas é real, gente, é uma doença clínica. Mas de qualquer forma, é mais fácil falar assassino, que também tá certo, ele também era um assassino. E Benedito se mostrou novamente como um assassino ali em Aguaí. 12 dias depois do assassinato das 2 crianças em Monte Santo, ele mata mais uma criança. A vítima foi um menino chamado Toninho, de 8 anos de idade. Ele estava voltando da escola quando Benedito o abordou, falando que estava com o joelho machucado e pediu ajuda para carregar uma caixa. Infelizmente, o Toninho vai e ajuda esse estranho. O Toninho nunca voltou para casa. A sua mãe, a dona Vani, passou a noite, ajoelhada, rezando e chorando pelo filho que simplesmente sumiu, que nunca mais voltou da escola. Infelizmente, ele foi encontrado morto, com os punhos cortados, por onde o sangue tinha sido sugado. Diferente de todos os outros assassinatos cometidos por Benedito, dessa vez, a polícia já sabia que tinha um assassino de crianças fascinado por sangue solto na região, graças ao alerta feito por Monte Santo. 24 horas após esse ocorrido, o Benedito foi preso pela polícia enquanto ele andava nos trilhos de um trem. O vampiro de Monte Santo confessou todos os crimes, sem apresentar qualquer remorso e sem nem tentar mentir ou criar uma história, nada. Ele só falou tudo, desembuchou. Ele foi acusado de matar pelo menos 16 pessoas em 7 estados do Brasil. Quando ele foi preso em 1967 e passou por todo o exame psicológico e tal, constataram que ele era doente mental. Além do vampirismo que eu comentei antes, ele era portador de encefalopatia, uma doença mental causada pela falta de oxigenação no cérebro quando o bebê ainda está no útero da mãe. E, na verdade, essa encefalopatia pode ser o causador do vampirismo, né? Dessa alteração que ele teve. Por isso, por essas condições dele, o Benedito ele é considerado por lei inimputável, ou seja, ele não vai para a prisão, e sim para um hospital psiquiátrico. Com isso, em 1969, o Benedito foi internado no Manicômio Judiciário de Franco da Rocha, em São Paulo, onde ele passou a ser tratado com remédios. Benedito ficou lá por 22 anos, até fugir. Quando eu li que o Benedito Gomes Rodrigues havia sido enviado para o Manicômio Judiciário de Franco da Rocha, me subiu um friozinho na barriga. O nome pode não ser muito conhecido, mas esse manicômio judiciário faz parte do complexo hospitalar do Juqueri. E esse nome eu já tinha visto no inbox do meu e-mail. Quando eu pedi envio de casos dos crimezeiros, eu lembro dele ter aparecido. Esse e-mail que recebi sobre o manicômio judiciário de Franco da Rocha me marcou muito, porque ele era extremamente semelhante ao que aconteceu no Hospital Colônia de Barbacena. Eu já falei sobre Barbacena aqui, ficou conhecido como Holocausto Brasileiro, e simplesmente tratavam os pacientes como lixo. Rolava tortura, falta de medicação, pessoas nuas nos pátios do hospital, passando frio, sendo até envenenados em certo ponto. É simplesmente horrível. É uma cicatriz feia e escondida da história do Brasil. O triste foi perceber que não teve apenas uma situação dessas do Hospital Colônia de Barbacena, mas houveram outros hospitais psiquiátricos que tratavam os seus pacientes da mesma forma. E um deles era esse, o Hospital do Juqueri, em Franco da Rocha. Eu vou ler um e-mail que uma crimiseira me enviou sobre isso. Abre aspas.
Meu nome é Amanda e moro em Franco da Rocha, São Paulo. Gostaria de sugerir um caso que aconteceu aqui na minha cidade. Franco da Rocha é uma cidade nova, mas tem uma história um pouco bizarra por trás dela. Entre seus inúmeros presídios, enchentes e várias mortes de prefeitos, existe um hospital psiquiátrico e um cemitério abandonado, e que até pouco tempo somente os funcionários municipais e algumas outras pessoas sabiam. Existia um grande pátio no hospital onde os pacientes eram deixados sem comida, água e remédios. Alguns eram deixados nus e um dos métodos era jogar água gelada neles. O Hospital do Juqueri é de mais ou menos 1895. Atendeu pessoas de todas as regiões de São Paulo e a grande maioria foi trazida sem nenhum registro de doença mental. Assim como em Barbacena, o Hospital do Juqueri foi uma mancha na história do país e até hoje ninguém foi condenado. Já que logo no início das investigações houve um incêndio criminoso e, coincidentemente, os arquivos com registros dos pacientes estavam em uma das alas que queimaram. Observação: o Hospital do Juqueri era, além de tudo, uma faculdade para novos médicos, então os corpos não eram vendidos como em Barbacena, porque eles eram usados ali mesmo, para estudos. Observação 2. Existe um vídeo de um ex-funcionário do Juqueri relatando os casos de abuso e maus tratos, mas infelizmente não consegui achar, porque estou escrevendo esse e-mail durante o meu expediente no trabalho. Ousada. Observação 3. Esqueci de citar acima, mas os pacientes também eram trazidos de trem. Um grande beijo e muito sucesso. Fecha aspas. Pois é, gente, esse e-mail me pegou assim de jeito, né? Porque mais um Barbacena pra conta. Eu não sabia da existência de outras colônias psiquiátricas desse tipo e eu fico triste demais de ver isso. A Amanda mandou algumas matérias, uma delas é de 2019 e mostra o hospital ainda aberto com 57 pacientes que não têm familiares, então eles não receberam alta porque não tem para onde ir. Os pacientes do Juqueri, eles são remanescentes de uma época marcada por internações psiquiátricas compulsórias de longa duração em locais isolados. Até o fim dos anos 1970, o Juqueri chegou a ter 15 mil internos e acumulou relatos de violação de direitos humanos. No livro O Capa Branca, de Walter Farias, que é um ex-funcionário que se tornou paciente, olha o nível, foi lá nos anos 70 isso, ele relata esses abusos, né? Os pacientes eram amarrados em camisas de força, eram submetidos a banhos gelados, tratamentos incluíam injeções do parasita da malária, aplicações de altas doses de insulina para provocar um coma e a lobotomia, que é retirada de pedaços do cérebro. Essa violência toda dentro desses hospitais psiquiátricos, eles só foram reduzidos no Brasil com a criação do SUS, que aconteceu em 1988. Então foi trocado o modelo de hospital, né, que a pessoa ficava lá por um longo tempo, para uma rede de atendimento psicossocial, fora desses manicômios. Mas ainda assim, muita gente continuava internada nesses lugares, e é tipo o cenário de filme de terror mesmo, né? E aí, antes da promulgação da Lei Antimanicomial, que aconteceu em 2001, o Brasil detinha o título de país com maior parque manicomial do mundo, com quase 100 mil pacientes confinados. E isso eu tô falando de 2001, hein, gente? Agora, lá nas décadas de 60, 70, 80, que foi quando o Juqueiri estava fortíssimo na sua atuação, o hospital ele chegou a ter um histórico número de 120 mil pacientes. E durante uma década, ele chegou a abrigar de uma vez de 16 a 20 mil pacientes. É muita coisa. E para vocês terem noção do tratamento precário que todos esses pacientes recebiam, o hospital tinha uma média de 33.967 óbitos na sua história. Ou seja, mais de um quarto dos pacientes que passaram por ali morriam.
Ai, gente, tem muita coisa sobre esse holocausto manicomial de Juqueri, que vale um episódio só dele, então eu não vou me estender muito aqui, mas eu queria trazer essa informação para vocês terem uma ideia de onde o Benedito foi internado para ser tratado com medicamentos, né? O hospital de Juqueri não era um lugar nada agradável para você estar internado aí nas décadas anteriores aos anos 80, que foi exatamente o caso de Benedito Gomes Rodrigues, né? Ele foi enviado para o manicômio judiciário de Franco da Rocha em 1969, no pico dos absurdos de tratamentos violentos que tiravam qualquer tipo de humanidade e dignidade de qualquer paciente que era colocado lá. Então eu imagino que o Benedito chegou lá para ter uma doença tratada, ele era uma pessoa doente, um doente mental, que tinha encefalopatia, que tinha vampirismo e ele também era alcoólatra. E enfim, muito provavelmente quando ele chegou no hospital, ele foi recebido com eletrochoques e o caralho a quatro, né? Por isso, não me surpreende que ele tenha planejado uma fuga, mas demorou 22 anos para ele conseguir executar esse plano. No dia 27 de junho de 1991, Benedito foge, aproveitando um descuido dos funcionários. E aqui não tem nada de plano Missão Impossível, não. Uma porta foi deixada aberta e ele aproveitou para sair dali. É isso. E até hoje, o Benedito está foragido. Ninguém sabe para onde ele foi. A polícia nunca encontrou pistas sobre o seu paradeiro. Mas como ele sempre foi um andarilho, ele deve ter andado por aí, sem nunca parar, sem nunca se firmar em nenhuma cidade de verdade. Acredita-se que, pela sua idade, que hoje seria algo entre 89 anos, e também pelo seu estado mental decadente, que eu acredito que com certeza deve ter piorado com essa passagem dele pelo hospital psiquiátrico, né, ao invés de melhorar, porque realmente lá era, gente, era horrível, não era tratamento, era tipo tortura mesmo, não tem como você sair de lá melhor, né? O cara já tinha todo um trauma aí de um pai violento, um histórico de doença mental, atos horrendos que ele cometeu também, que, nossa, deve ser essa carga mental muito pior. Enfim, ainda vai lá sofrer eletrochoques e todo tipo de coisa, não tem como sair de lá bem, né? E também lembrando que ele era alcoólatra, isso tem um cargo muito grande para o corpo fisicamente. Então, com toda essa soma de fatores, acredito que, né, seja bem provável que ele tenha morrido, que ele não esteja fugindo, escondido até hoje, né? Bom, por mais que ele tenha morrido, o seu corpo também nunca foi encontrado. Ele pode muito bem ter sido enterrado como um indigente, porque ele não tinha família, não tinha lugar fixo, né? Assim, simplesmente sumiu realmente. Até onde sabemos também, depois de fugir em 1991, né, 30 anos atrás, não houveram relatos de novos casos de vampirismo e homicídio atrelados ao nome de Benedito. Pelas regiões ali onde ele já tinha passado antes, nada novo ocorreu. Na verdade, coincidentemente, foi no mesmo ano que Benedito fugiu do manicômio, em 1991, que outro vampiro surgiu no Brasil. O vampiro de Niterói, o Marcelo Costa de Andrade. O Marcelo Costa de Andrade, ele, bom, acho que a maioria conhece a história dele, já é muito falada, né? Aliás, já falei dela também lá no Serialcast, mas quem não conhece, só para saber rapidamente, o Marcelo Costa de Andrade, ele confessou beber o sangue de suas vítimas para, segundo os delírios dele, se tornar tão bonito quanto elas, né? Ele também matava crianças. O laudo psiquiátrico comprova que o vampiro de Niterói era um psicopata com doença mental grave, que pode ser o vampirismo, por essa obsessão que ele tinha de beber o sangue. Era também esquizofrênico e tinha perversão de conduta. Então, toda essa coisa psicológica que a gente realmente vê que é atrelado quando as pessoas têm essa obsessão por sangue. Desde 2003,
ele está internado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho, lá no Rio de Janeiro, e ele vai ficar lá por tempo indeterminado, até porque esse tipo de doença não tem cura e tem que realmente ser mantido ali sob observação 24 horas para que ele não faça nenhum mal nem para ele mesmo e nem para outras pessoas. Mas é isso, né? Eu fiquei um pouco abismada com esse ciclo, né? De 1991, foge o vampiro de Monte Santo e ao mesmo tempo surge o vampiro de Niterói. Mas enfim, eu não vou ficar aqui falando do vampiro de Niterói, porque como eu falei, eu participei do episódio lá do Serialcast, onde a gente conta toda essa história, que também é bem macabra. Eu acho que eu também falei de Crepúsculo por lá também. Eu tô começando a achar que eu sou uma crepusculete enrustida, gente. Tô preocupada. Brincadeira. Acabei de lembrar, outra vampira que eu já falei aqui no podcast também, a Bárbara dos Prazeres. Tem um episódio sobre ela aqui no Café com Crime que eu fiz em colaboração com a Bruna Kiducci do 10 Min Murder. É uma história bem interessante, bem antiga e é de uma mulher vampira, que é bem diferente. Mano, até que o Brasil tem vampiro, hein? Nem tinha me ligado que eu já tinha falado de 2 e hoje é o 3º caso desse tipo. Eu, hein? Aliás, se vocês conhecerem outros casos de vampiros brasileiros, me mandem por inbox no Instagram ou por e-mail, que eu quero saber. Como sempre, quinta-feira, o famoso amanhã, eu vou postar as fotos do vampiro de Monte Santo lá no Instagram, o @Café com Crime, para vocês verem como ele realmente tinha os caninos bem vampirescos, gente, é bizarro. E eu também vou colocar algumas fotos do manicômio judiciário de Franco da Rocha, que foi onde ele ficou internado por 22 anos e tem todo esse histórico macabro, assim, tão macabro quanto ele mesmo. Por hoje é isso, crimezeiros. Lembrem de apoiar o podcast pelo Catarse ou escutando na Orelo. Até quarta-feira que vem e até lá, fiquem longe dos trilhos do trem, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!